O pneu do ônibus furou, galera. Eu sempre fiquei pensando o que eu faria quando furasse o pneu, porque eu tava pesquisando borracharias e é difícil de achar, galera. Tem muita borracharia que mexe com pneu de carro, mas eu não achei nada que mexesse com pneu de ônibus, caminhão, assim, nessa região. Então me acompanha nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso, né? A questão de trocar o pneu, consertar o pneu e as borracharias. Eu sou o Valdecir Merli e vem comigo. Eu tô criando algumas playlists por tema. E um dos temas que eu acho muito legal, que vai ser muito massa, é a playlist de custos. Quanto custa montar um motorhome? Quanto custa a manutenção preventiva dele? Quanto custa as coisas de mecânica? Quanto custa essas situações que acontecem no dia a dia? Se vocês têm curiosidade de saber sobre custos, se inscreve, deixa o like e acompanha por essas playlists, que vai ter bastante assunto de preço. E são coisas que eu já sabia e que eu estava disposto a fazer, né? Eu quero trabalhar em prol disso, para ter essa vida, para ter essa experiência. E aí, quando eu entrei nisso, eu não sabia quais custos eu ia ter que encarar. Faço uma ideia, eu vou compartilhar com vocês uma lista de custos de planejamento, né? Não são vida real, são planejados, que eu acho que vai acontecer, mas vai ter mais coisa. E aí, acompanhem, para vocês saberem como que vai ser essas questões do custo. Eu vou deixar algumas imagens, eu indo até lá, até o borracheiro e voltando. E aí a gente já continua o assunto. Vou aproveitar esse tempo aqui para trocar uma ideia, vamos lá. Galera, como é difícil encontrar uma borracharia que mexa com pneu de caminhão ou micro-ônibus em geral. Geralmente o pessoal fica na beira de estrada, que é onde tem a circulação desses veículos, né? Então no meio da cidade a gente não encontra. E mesmo na rodovia, mesmo na estrada, não é qualquer lugar. Muitas vezes a gente procura no Google e quando a gente vai lá não existe mais, ou a pessoa mudou de lugar, entre outras coisas. E por ser um veículo pesado, por ter mais risco, por ser um trabalho mais difícil, acaba ficando mais caro. Então esse é um custo que não tem como fugir, né? O custo da mecânica, o custo das borracharias, o custo em geral desses veículos é um pouquinho maior. Quanto aos pneus, eu tinha optado por manter usando o pneu com câmara. Eu pensava em talvez trocar o ônibus, depois que eu vi que muita coisa não dava para investir nele, por exemplo, não tem roda de alumínio, roda para pneu sem câmara tem que ser adaptação. Eu pensei, não vou gastar esse dinheiro porque ia ficar muito caro. Não vou gastar esse dinheiro agora e depois eu vejo o que eu faço. Ou eu tento uma adaptação, eu mesmo, ou eu poderia vir a trocar de ônibus. Esse aí é o bichão, parece que ele tá meio destruído, né? Para quem queria conhecer o cubo ou campana, como eles chamam, tá aqui os prisioneiros ali, na forma como eles são colocados. O macaco tá posicionado ali embaixo, isso é um negócio interessante de ver, ó. Tem um espacinho ali do lado dos parafusos da mola que encaixa o macaco certinho. E aqui só dando uma olhadinha por trás, né, do cubo da roda ali pra ver como que é. Mais ali na frente no vídeo a gente vai conversar sobre calibragem. O borracheiro me deu a dica de que pode usar 70 libras. Eu achei interessante porque 70 libras dá pra encher no posto, porém eu recomendo muito olhar o manual do fabricante do pneu e verificar a pressão mínima dele. Porque abaixo do mínimo, se for uma rodovia com velocidade, isso pode aquecer os pneus, pode causar outros problemas também. A gente viu uma questão interessante, isso que ele tá mexendo ali, ó, essa argola que vocês viram ele tirando, se chama colarinho, serve para segurar o pneu no lugar. Um deles, só um, de todos eles, tinha um que estava num tamanho errado. E talvez isso seja a causa de uma vibração que estava acontecendo. Isso a gente ainda vai estudar, eu tenho que testar bastante o ônibus para ver o que vai acontecer. Mas é uma possível causa. O Miguel, que é borracheiro, e um rapaz que eu conheci ali, cliente dele também, o Sérgio, super gente boa, Sérgio, um abraço. Estavam comentando comigo que o pneu que mais fura é o do lado direito pro lado de dentro do rodado duplo. Porque é o lado que a gente anda mais na rodovia, né? E tem mais detrito ali na beira. E uma outra informação foi sobre o tamanho do pneu, que esse 750-16 ali na dianteira pra mim, ele passa muito perto da lataria, raspando. No fim das contas, a gente acabou trocando 2 pneus por pneus recapados, eu paguei R$600 em cada um. Alguns pneus estavam inutilizáveis e a gente descartou, e o menos pior ficou para step porque o meu step também estava inutilizável. Então o pneu menos pior ficou para step e entrou 2 pneus recapados na traseira e eu preferi eles pro lado de fora.
E também tô trocando para desenho liso e vou ter preferência para rodar mais em rodovia, estrada. Hoje eu vim falar pra vocês que a roda do ônibus de trás furou. Vem comigo que eu vou te mostrar a primeiro. É desse canto aqui, só que lá atrás, tá vendo? Tá vendo aquela roda lá atrás, ó, gente? Foi ela que furou. E também o step também tá furado, né? O step tá danificado, né? Também vai ter que trocar outro, vai ter que pegar outro step pra você e o pneu novo. O meu papai, ele trocou os dois pneus, um de um lado e outro de outro. Ah. Ele trocou um desse daqui lá de trás e outro lá do outro lado. Aí, um deles ele virou o step, que tá aqui, ó. Olha só. O meu papai a gente tá com o step novo e ele vai colocar um vídeo pra vocês do step antigo. Eu acho que o step não vai rolar, não. Eu não tinha reparado isso aqui. Mas pra mim esse negócio aqui dentro é a câmera. Acho que não vai dar boa. É, o step antigo tava danificado, né, Amy? Tava, tinha um furinho. Tinha um furinho que parecia a câmera dele. Pra fora. Câmara. Isso mesmo, a câmera. Faz um tempão que esse pneu tá furado. A gente só foi descobrir agora e trocar. Ah, na verdade a gente até descobriu antes, né? Só que demorou pra fazer o serviço, pra achar alguém que fazia e conseguir ir lá. Não é achar, né? Foi porque a gente tava juntando dinheiro, que a gente tava praticamente zero. Eu também. Ai, adorei. Então, o que acontece? Há umas 2 ou 3 semanas atrás, faz mais ou menos esse tempo que furou o pneu, a gente foi na aula de teatro da minha filha, inclusive tem um vídeo do passeio naquele parque. Se vocês quiserem conhecer, é o Parque da Vilinha. Vou deixar num card aqui em cima o vídeo que a gente filmou. E é o centro histórico da Vilinha, né? E na volta, naquele sábado, a gente tava andando, eu escutei um barulho, mas eu não sei se furou naquele momento. E o barulho do pneu ele ficou levemente diferente, fazendo tudo assim, um batidinho diferente, só que ele já tava fazendo esse barulho. O que me faz pensar, será que ele furou naquela viagem para Joinville? Ou será que ele furou agora, recente? Né? Porque indo para Joinville também tava fazendo esse barulho. Aliás, para eu testar, talvez eu tenha que pegar uma rodovia que dê para pegar 50 por hora. E aí dá para saber se tá fazendo esse barulho. Quem sabe final de semana que vem eu vá visitar um amigo e a mãe dele. Ou no outro, talvez. Agora finalmente tá tudo acertado no ônibus, né? Pra gente descobrir o que era esse barulho da vibração, se tinha a ver com o pneu. E tem várias coisas que pode ser assim, pelo que eu tava vendo, né? E a gente vai descobrindo. A princípio era só pra ver o porquê que o pneu furou, né? Aliás, eu já digo pra vocês, eu não filmei toda a parte ali, mas eu já digo o porquê que o pneu furou. Tinha um remendo, uma espécie de manchão ou coisa assim, no pneu, e bem nesse remendo tava rasgado no meio, no pneu e na câmera. Então alguma coisa com aquele remendo ali furou de novo e estragou a câmera. E quando eu fui colocar o step, eu queria testar colocar o step para já gravar um vídeo pra gente como que coloca um step nesse ônibus aqui, que é um negócio que é outro dos assuntos que eu fico me batendo bastante, assim, sabe? É simples, parece simples, né? Mas a primeira vez tem que dar uma treinadinha ali, né? Em vez de trocar a primeira vez na estrada, é melhor pegar, dar uma mexidinha, trocar aqui. E acabou que quando eu fui colocar o step para usar o desforcímetro pela primeira vez, meu step tava danificado. Ele tava com 28 libras, daí eu pensei, vou encher. Nisso que eu pensei, vou encher, eu dei uma olhadinha na situação do step. E eu já tinha olhado outras vezes, mas eu não tinha pego no olhar, assim, sabe? Acho que falta de experiência, talvez. Agora eu fui olhar e eu tinha machucadinhos, né, em volta do pneu. E, na verdade, um daqueles machucadinhos não era um machucadinho, era um buraco. Eu achava que era uma saliência e que era só um pequeno dano no pneu, né? Mas, na verdade, o que estava visível ali naquela saliência era a câmara de ar. Então, ele estava com um buraco e a câmara de ar exposta. Provavelmente, se eu enchesse, ia aparecer uma bolha. Eu não tive nem coragem de encher, né? De botar as libras ali. Libras. Outra coisa importante vai ser sobre a calibragem do pneu, que eu vou falar de novo, que no outro vídeo eu tinha falado 95 libras. O manual do Volare diz 95 libras. Alguns conhecidos meus também disseram 95 libras. Mas o borracheiro falou que é 70. Tem um rapaz, um conhecido, ele é inscrito do canal. Eu achei curioso que o pneu dele tá escrito na lateral, que é 75 libras no caso dele, né? E eu nunca tinha visto. Eu só tinha visto, assim, que nesse meu pneu, né, agora eu não sei se o dele é diferente, mas nesse meu,
tá marcando, diz, né, a recomendação que é 95 e o manual da Volare também diz que é 95. No dele diz 75 e o borracheiro me falou agora que 70 libras está mais do que suficiente. Vou pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, mas então assim, ó, manual do Volare, né? Um ponto importante sobre calibragem aqui. Manual do Volare diz que é 95. Pneu pode variar de pneu para pneu. Você tem que consultar a marca do fabricante para ver quanto que o fabricante recomenda. E geralmente tem uma relação, se estiver carregado, se o peso for até tanto, você pode pôr tantas libras. Fora aquele remendo que eu estava falando que danificou a câmera e o step que está danificado também, uma coisa que eu estava reparando, já faz um tempo que eu sei que tem uma mola quebrada ali. E lá com o borracheiro hoje, ele me mostrou, ele falou, olha, Valdecir, tem uma mola quebrada ali. E me deu as instruções de como ir atrás disso. Aliás, cara, o borracheiro, muita gente boa. Miguel, o nome dele. E ele tava me mostrando a questão das molas quebradas. E eu questionei ele, né, sobre algumas coisas ali da mola. Inclusive sobre o pneu, porque quando o meu pneu furou, quando eu acho que ele furou, eu vi que tinha um risco preto, bem assim, de borracha derretida, sabe? E eu tinha sentido um cheiro de borracha. Bem no meio. E pasmem, não foi isso que furou o pneu. Bom, pode ser que o remendo tava ali e o negócio passou em cima do remendo. Pode ser. É uma possibilidade, sim. E aí o que acontece? Bem não estava a mola quebrada. Eu pensei, será que a mola pode ter influenciado? Eu perguntei para ele. E, na verdade, pode. Porque se a mola quebrou e ficou uma lasca de metal ali e essa lasca ficou presa ali dentro, em algum momento quando eu estava andando isso pode ter saído. E quando eu dou ré com ele e freio, ele faz um toque e dá uma mexida, sabe, na suspensão ali atrás. Então pode ser que tinha um pedacinho de metal ali dentro, alguma coisa, e aí isso daí causou, né, saiu ali durante eu andando e causou algum problema. Possibilidade. E aí o que acontece? O meu pneu, ele estava muito ressecado, parecia que estava desmanchando, parecia que estava destruindo. E eu troquei uma ideia com ele lá, e ele me mostrou uns 2 pneus recapados que ele tinha lá, e eu acabei comprando. Eu gostei da ideia, porque eu vou viajar para Apucarana, né, daqui de Curitiba para Apucarana, final do ano, e eu estava muito preocupado com esses pneus. E tô sem dinheiro para comprar pneu novo, né? É complicado. Ainda vou ter que comprar pneu novo, mas pelo menos dá para quebrar um galho. Eu queria comprar pneu novo, mas com a falta da grana eu achei muito legal a ideia do recapado. Eu já ouvi muita coisa sobre o pneu recapado. Em alguns casos eu ouvi falar que era ruim, em outros eu ouvi falar que era bom. Vamos testar para ver. Coloquei ali. Inclusive, eu faço um registro de tudo que eu estou fazendo no ônibus e em algum momento eu pretendo compartilhar com vocês isso daí. Eu anoto todos os gastos que eu tenho e, por exemplo, algumas coisas como o pneu, eu anoto a data que eu troquei, a posição que eles estão. E quando eu for mexer nisso por algum motivo, eu tenho registro disso e eu consigo calcular qual foi a eficiência desse item. E esse é um acompanhamento que eu gosto de fazer. Eu comprei um sensor TPMS. Eu não consegui identificar com clareza que o pneu estava furado e esse tipo de coisa me preocupa. E para ter uma segurança, eu comprei um sensor TPMS, que é para monitorar a pressão dos pneus. Depois eu vou deixar ele aqui, ó, em algum lugar no painel, talvez aqui em cima, talvez do ladinho. E na verdade, em algum momento da vida eu vou remodelar todo esse painel, eu vou refazer ele pra gente. Cara, isso de montar, fazer o painel ali e tal, eu via pessoal fazendo caixa de som quando eu era criança. Sempre tive vontade de aprender a trabalhar com esses negócios. Em algum momento, eu quero reconstruir o painel do ônibus. E aí eu quero fazer um desenho bonitinho. Eu acredito que rola. Não tenho certeza se eu vou mesmo fazer isso. Mas eu quero muito, então muito provavelmente eu vou. Só vai demorar um pouco porque tem as prioridades, né? E eu acho muito legal. Quanto ao sensor TPMS, eu comprei na AliExpress. Ele, agora hoje é dia 24 de novembro, ele vai chegar perto lá do dia 15 de dezembro. Então, vai demorar um pouquinho. Mas eu quero, inclusive, comunicar com o sensor no meu computadorzinho que vai ter aqui no painel. E eu vou ler via Bluetooth esse sensor TPMS dos pneus e eu vou conseguir ver a pressão lá no computador. E também, até lá eu vou usar com um painelzinho que vem nele. Chegando isso daí, eu quero gravar um vídeo instalando. Porque a maioria das coisas que eu comprei, ou a maioria das coisas que eu tentei fazer, deram errado de primeira. E aí eu tenho que procurar uma forma de dar certo. Eu tô curioso sobre isso daí.
Eu não fiz o vídeo sobre o manômetro ainda. O manômetro também, teve uma questãozinha lá que não deu certo de primeira e depois a gente vai ver isso no vídeo dele. E outra coisa que eu também não podia esquecer de falar é para deixar aquele like e se inscrever. Galera, eu tô muito feliz com a evolução que tá tendo de inscritos no canal. Nesse momento que eu tô gravando tem 188 e eu tô com aquela vontade de chegar nos 1000 inscritos.